Ana, e que estreia hoje com o comando, com a apresentação do Olavo de Carvalho, jornalista e filósofo. Então, o Mídia Sem Máscara na TV vai levantar questões a serem discutidas, questões do nosso país que precisam ser discutidas, assuntos polêmicos e que você vai poder também participar. Então, são respostas que você terá, grandes perguntas que você já fez e eu acredito que vocês têm que aproveitar essa oportunidade, né? Porque é uma oportunidade que nós estamos oferecendo a vocês a partir de agora, todos os domingos aqui no Boa Tarde Curitiba. Então, aproveitem, assistam, discutam, perguntem, porque eles vão ficar aqui à sua disposição para qualquer questionamento. Então, agora com vocês, Olavo de Carvalho e o Mídia Sem Máscara na TV. Boa tarde, telespectadores. Nós estamos aqui começando um novo quadro dentro do Boa Tarde Curitiba. É um quadro bastante original, alguma coisa que nunca se fez na mídia brasileira. E eu espero que vocês aproveitem esta oportunidade que este canal está lhes dando de ter acesso a certas informações que não são veiculadas normalmente na mídia. O nome do programa Mídia Sem Máscara na TV é exatamente o nome de um jornal eletrônico que eu e alguns colegas viemos fazendo ao longo dos últimos 2 anos, a respeito do qual haverá daqui a pouco uma entrevista que será feita pela Marisa com 3 redatores do Mídia Sem Máscara, que são o Edward Wolff, Paulo Diniz Zamboni e o José Munir Nasser. Mas antes de falar a respeito do que é o jornal, deixa eu explicar para vocês qual é a razão da existência deste programa. A coisa mais óbvia do mundo é que uma das condições fundamentais para a existência de um sistema democrático é o acesso à informação. E hoje em dia esse acesso à informação vem sendo bloqueado de uma maneira assim tão intensa e tão geral que nós podemos, sem erro, considerar o povo brasileiro o mais mal informado do mundo. Isto acontece não por causa de alguma censura governamental, de algum controle direto exercido pelo governo, se bem que ele tenha tentado, mas pelo simples fato de que a uniformidade de opinião entre a própria classe jornalística faz com que ela tenha um espírito seletivo, tá certo? De modo que todas as notícias são escolhidas de uma maneira sempre uniforme, tá certo? E não abrindo o leque para todas as informações necessárias. Eu tenho, eu creio que 35 anos de jornalismo e eu garanto para vocês que eu nunca vi uma uniformidade desse tipo na mídia de nenhum país. O Brasil hoje é, vamos dizer, uma nação privada do debate através da mídia, privada da confrontação de opiniões, exceto dentro de uma margem muito pequena que é, vamos dizer, controlada já como que planejada pela classe jornalística. Isso aconteceu por 2 motivos. Se nós pegarmos a classe, os jornalistas que trabalham hoje nos jornais, nos noticiários de TV, nós vamos dividi-los em 2 gerações. Uma que está com 60 anos, outra que está com 30 anos. A primeira formou a segunda, evidentemente. Os de 60, eles se formaram no período o que eles chamam a luta contra a ditadura, a luta contra o regime militar. Tá certo? E aquilo os marcou profundamente. Marcou tão profundamente, que um deles, que é o Zuenir Ventura, meu amigo, trabalha no Globo, escreve para o Globo, escreveu um livro chamado 1968, o ano que não acabou. 1968 foi o ano do ato institucional número 5, que foi a providência tomada pelo governo militar para conseguir controlar o terrorismo. Nós não podemos esquecer que quando veio o ato institucional número 5, já tinha havido 84 atentados à bomba, já tinha morrido gente nas ruas, um monte de civis tinham morrido, então soltaram a bomba no aeroporto de Guararapes, matou até um repórter, acertaram lá alguns civis, um oficial do exército e mais um repórter que morreu. Quer dizer, que a situação está ficando absolutamente insustentável. Hoje em dia vocês estão bastante informados a respeito do terrorismo no mundo, mas ninguém lembra o que foi o terrorismo no Brasil naquela época. Então, o governo militar, desesperado com a situação, baixou lá uma legislação repressiva que lhes permitisse, vamos dizer, atacar o problema do terrorismo de frente.
Com esta investida contra o terrorismo, houve também, naturalmente, uma investida contra, vamos dizer, organizações políticas que não participavam diretamente do terrorismo, mas que serviam de suporte político para elas, que eram todas as organizações de esquerda. Então, no meio esquerdista, foi aquele Deus nos acuda. Todo mundo achou que ia ser preso, fuzilado, etc, etc. E isto marcou, de uma maneira muito traumática, aquela geração. E esse pessoal, que são jornalistas que hoje têm 60, 70 anos, estão até hoje lutando contra a ditadura. A ditadura já acabou faz 20 anos e eles estão até hoje fixados naquilo. Então a preocupação número 1 desta gente é, como se diz, não dar armas ao inimigo. Então você não dizer nada que possa favorecer, vamos dizer, correntes que eles associam à antiga direita militar, é a preocupação número 1 e ela predomina sobre a preocupação de informar objetivamente. Ou seja, eles estão vivendo uma luta que já acabou, eles estão num outro tempo, eles estão assombratizados pelo que aconteceu na sua juventude. A geração seguinte, que tem 30 anos, não só foi educada por essa de 60, mas recebeu a influência de uma série de, vamos dizer, de doutrinários, de ideólogos europeus, que meteu na cabeça deles a ideia de que o jornalista não é um indivíduo que está ali simplesmente para transmitir informação. O jornalista, no entender deles, é um agente de transformação social. Então, uma espécie de líder das massas. Ele não está ali para informar, mas para guiar politicamente as massas. Se vocês procurarem nos programas de qualquer faculdade de jornalismo, vocês vão ver esta expressão, agente de transformação social, repetida milhares de vezes. Se o sujeito está imbuído da ideia de que ele tem que ser um agente de transformação social e de que isso é mais importante do que informar as pessoas, então é claro que o critério político, o critério ideológico na seleção das notícias, esta é até a obrigação dele. Então, toda a nossa classe jornalística está imbuída desta mentalidade, da luta contra a ditadura extinta e de ser agentes de transformação social. Resultado, eles picotam todas as notícias de acordo com um critério puramente ideológico. E estão tão acostumados com isto que não percebem que há aí nada de mal, e como ninguém os confronta, ninguém os desafia, eles estão achando até de boa fé que estão agindo corretamente, mas não estão. Estão agindo de uma maneira profundamente desonesta, porque não é o jornal, não é o jornalista que tem que decidir qual vai ser a orientação política do leitor. O leitor tem que ter a informação de todos os lados que existam, tá certo? E daí ele escolhe. Quer dizer, a transmissão de informação é uma coisa e a opção política do cidadão é outra completamente diferente. Esta noção, que é básica para a democracia, que é básica até do ponto de vista moral, tem sido completamente esquecida pela nossa mídia. Foi justamente por isso que, 2 anos atrás, eu iniciei este sitezinho, que na época era uma coisa de fundo de quintal, uma coisa muito uma coisa doméstica, empreendimento doméstico, era feito por mim e pela minha filha, Maria Inês, chamado Mídia Sem Máscara, que era, vamos dizer, a leitura crítica da mídia da semana. Tá certo? Com o tempo, o Mídia Sem Máscara foi crescendo e vários colunistas de primeiríssima qualidade acabaram aderindo ao nosso empreendimento. E hoje nós temos mais de 20 colunistas que, para o meu gosto, são os melhores da mídia. Nós temos colunistas como o Zé Nivaldo Cordeiro. O Zé Nivaldo Cordeiro foi assessor econômico da Prefeitura de São Paulo, como o José Oswaldo de Meira Pena, embaixador, como o Jânio Cristaldo e outros de primeiríssima ordem. Todos esses estão fora da grande mídia hoje, porque a seleção das notícias, seleção ideológica da notícia, implica também a seleção ideológica dos jornalistas. Quer dizer que todo mundo que não está, vamos dizer, afinado com a corrente majoritária acaba, de uma maneira ou de outra, sendo marginalizado e posto para fora. Uns meses atrás vocês ouviram dizer que o governo federal pretendia criar, vamos dizer, uma agência para o controle da mídia e que toda a classe jornalística achou ruim. É evidente, ela acha ruim que o governo queira controlá-la, mas o fato é que ela quer controlar a opinião pública. E, de certo modo, a agência proposta pelo governo seria apenas uma duplicação inútil de serviço, porque o afinamento ideológico entre a mídia e os partidos que estão no comando é quase total, 100%. Então, o protesto dos jornalistas contra a tal da Ancinave foi como se dissesse assim: para que vocês querem nos mandar se nós já estamos fazendo tudo o que vocês mandam fazer? Tá certo? Então, eles querem fazer uma espécie de subserviência, mas extraoficial, não quer que oficialize a subserviência.
E isso, evidentemente, é uma farsa, está muito errado. E com o nosso programa nós vamos explicar isso a vocês, vamos trazer outros jornalistas para ser entrevistados aqui. E aos poucos esperamos trazer todo o esclarecimento necessário para que os nossos telespectadores percebam a profunda anormalidade do que está acontecendo com a mídia brasileira. Mas agora, para falar um pouco do Mídia Sem Máscara, eu queria passar aqui a bola para a Marisa, que vai entrevistar 3 dos nossos redatores, inclusive os 2 que estão respondendo, vamos dizer, pela edição do Mídia Sem Máscara, que são o Edward Wolff e o Paulo Diniz, e também o nosso colunista econômico, o José Monir Nasser. É bom esclarecer que este programa aqui ele vai ter uma estrutura muito flexível. Quer dizer, o programa pode ser ocupado, por exemplo, todinho por um comentário que eu mesmo farei, a respeito do noticiário da semana, ou de algum outro acontecimento ligado à mídia que nos parece importante. Pode haver entrevistas e pode haver também um rodízio dos comentaristas. Frequentemente não estarei aqui eu, estará outro redator do Mídia Sem Máscara. Mas tem um que vai estar com uma certa constância, que é o José Monir Nasser. O Nasser será o comentarista econômico deste programa. Isso quer dizer que uma vez por mês ele vai fazer uma resenha das principais notícias econômicas, que são notícias de importância fundamental, e mostrar no que a mídia está distorcendo ou até desinformando os leitores naquele ponto. Então, uma vez por mês, teremos aqui o José Monir Nasser com o noticiário econômico. Então, vamos passar aqui a bola para a Marisa para que ela entreviste o pessoal do Mídia Sem Máscara. Então vamos lá, obrigado, Olavo. E você também pode participar, você pode nos ligar, você pode fazer pergunta, até eventualmente colocar um assunto para ser tratado aqui, né, Olavo? Você está à disposição também disso, né? Então é isso. E eu quero começar agora, dar nossa boa tarde, bem-vindo também aqui nosso Mídia Sem Máscara na TV, ao Paulo Diniz Zamboni. Paulo Diniz é historiador, Paulo? Isso, formado em História. E companheiro nesse trabalho com o professor Olavo há cerca de 2 anos e meio, né? E a gente tem descoberto ao longo desse tempo de trabalho que existe uma série de informações, além das necessariamente jornalísticas, que comportam uma análise diferenciada, que infelizmente não existe na nossa mídia, né? E essa análise diferenciada, ela ajuda a compreender a atualidade, inclusive, das notícias do nosso cotidiano, né? Certo. Outra pessoa também que está aqui conosco é o Edward Wolff, que é jornalista. É jornalista, né, Edward? Jornalista e engenheiro também. Engenheiro também, matutino e vespertino e jornalista noturno. E daí você trabalha no site, aí à noite está no site, é no Mídia Sem Máscara. Exatamente. E também o José Monir Nasser, que é o economista, que o Olavo falou, que vai também nos acompanhar em eventuais programas aqui falando sobre economia. Boa tarde, Monir. Boa tarde. Muito bem. Então, a missão que me cabe aqui nesse empreendimento jornalístico, ou contra-jornalístico, é debater assuntos econômicos, que são informados em profusão. Né? O Brasil é um dos países do mundo que divulga mais notícias econômicas. É muito difícil achar um jornal nos Estados Unidos ou na Europa que tenha tantas páginas de economia. Isso foi um pouco pedagogia da inflação, do tempo que tinha que ler o jornal para salvar a sua vida econômica até o dia seguinte. Mas, ao mesmo tempo que se divulga muita quantidade de material, há uma grande complacência da mídia, digamos, especializada em economia, e com os verdadeiros problemas do Brasil. Eu acho que há uma baixíssima compreensão da problemática econômica brasileira ao se ler os jornais. Há muito mais um debate em torno de circunstâncias ocasionais, há um debate em torno de eventuais variações sobre o mesmo tema, mas se falar do assunto realmente não se fala. Por exemplo, agora chegou-se à conclusão que 40% das prefeituras não cumpriram com a lei da responsabilidade fiscal. Considerando que quem reclamou foi só quem sucedeu alguém, né? Porque o que foi reeleito não deve ter reclamado de não ter cumprido. Então, provavelmente, a quantidade de prefeituras que não cumpriu com a lei da responsabilidade fiscal, ela é enorme. E o debate, então, encontra-se no seguinte estado. De um lado, há as pessoas que estão aí desejando que se trate esse assunto com todo o rigor da lei e que se estabeleça aí a cassação ou a punição desses prefeitos todos aí. Como esses prefeitos todos aí são de todos os partidos,
Essa é uma solução, digamos, vamos falar assim, é uma solução razoavelmente romântica. Achar que no país, no Brasil, vai haver uma cassação coletiva de 3 mil prefeitos, isso é impensável. Então, o problema que a gente tinha que pensar, na verdade, é se perguntar o seguinte: por que razão é que tem que o Brasil ter 5.570 municípios, sendo que a maioria é uma mera ficção financeira? No entanto, o debate sobre as razões que impedem que o Brasil tenha mais racionalidade na constituição da sua repartição, digamos, administrativa, territorial, nunca são tocados. Quer dizer, Moreira, que o problema aí não é só que está havendo uma drenagem de verba, vamos dizer, ilegal nas prefeituras, mas a existência das prefeituras já é uma drenagem. É completamente absurdo. Por exemplo, há municípios no Paraná com 2.500 habitantes, que é mais ou menos a população de um conjunto residencial grande em São Paulo, assim, digamos. Os números, o Eduardo Janete da Fonseca, um economista de São Paulo, fez um estudo há muito tempo, mostrando que a maioria dos municípios vivem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, quer dizer, vivem da mesada que o governo federal lhes dá. E por que é que nós temos que ter todos esses municípios? Veja, os Estados Unidos, que têm o mesmo território continental que o Brasil, tem perto de 3 mil, lá chama-se comarca, né? Counties, aqui seria alguma coisa como condado. Eles têm 3 mil municípios, porque nós temos que ter 5.570. Quer dizer, o fato de que não se toca no assunto verdadeiro, criam-se municípios que são ficções, cada um tem que ter um prefeito, cada prefeitura tem que ter meia dúzia de secretários, tem que ter não sei quantos vereadores, se não me engano, são o número mínimo é 12 ou 13, e esta coisa toda custa uma enormidade sem que se possa realmente debater este fato em si. Ou seja, há um terreno sacrossanto dentro do qual não se adentra, e fica-se então debatendo se devia punir o prefeito que não cumpriu com suspensão dos direitos políticos, ou se obrigar o sujeito a pagar com o dinheiro dele. Tudo coisa romântica que nunca vai sair do zero. Quer dizer que mesmo que os 5.000 e tantos prefeitos fossem honestíssimos e cumprissem com toda a lei, ainda assim o Brasil estaria perdendo. Exatamente, não faz nenhum sentido, o sistema todo é ilógico. No entanto, a mídia faz um absoluto silêncio com relação a isso. Ninguém consegue pensar no problema verdadeiro. É esse tipo de debate que nós vamos fazer aqui, uma vez por mês, provavelmente, debatendo aquilo que aconteceu no mês anterior e que deve ser levado à reflexão dos senhores. Maravilha. E antes, nós já recebemos alguns telefonemas, Olavo, mas antes de fazer uma pergunta, um comentário aqui do Alexander Paterno, eu queria só fechar bem o Mídia Sem Máscara, falar sobre o Mídia Sem Máscara, depois a gente entrar nos assuntos, então, sendo discutidos aqui na tarde de hoje, em outras ocasiões. Bom, o Olavo já falou como foi fundado, quando foi fundado o Mídia Sem Máscara, né, e qual a missão do Mídia Sem Máscara, mas eu gostaria de saber, agora, daí vamos ver quem que vai nos responder, se o Edro, se o Paulo, se o José, enfim, qual o número médio de visitantes que vocês têm no site? Olha, o número médio de visitantes, ele varia conforme o dia da semana que o site é acessado. Quer dizer, de segunda a sexta-feira você espera uma média maior de acessos e sábado e domingo, evidentemente feriados, também uma média menor. Mas diariamente, contando durante a semana, a gente conta aproximadamente 2.500 a 3.000 acessos diários únicos por dia. Quer dizer, são 2.600, 2.700 pessoas que acessam o site, fora as inúmeras vezes que entram ao longo do dia, para ler um artigo aqui, uma notícia ali, para ler a sessão de cartas, para mandar um e-mail, etc. e tal. Então, descontando todos os múltiplos acessos diários, você tem uma média aí de 2.500 a 3.000 pessoas. Todo dia vocês escrevem para o jornal, ele está sempre sendo renovado. Exatamente. Diariamente a gente tem uma publicação aí de 7 a 8 artigos, né, dos diversos colunistas que nós temos aí, mais ou menos 20, 25. Temos editoriais nossos também, quer dizer, pessoas da equipe Mídia Sem Máscara, o Paulo Diniz, ou eu, ou o professor Olavo escrevemos alguma coisa. A sessão de cartas, nós respondemos as cartas que são enviadas para nós, as pessoas fazem perguntas, dão sugestões, às vezes xingam bastante também. E qual é o perfil das pessoas que acessam esse site? Acessam, São, olha, a maioria jornalistas mesmo? O perfil, como a internet é um meio predominantemente jovem, então o perfil do Mídia Sem Máscara é jovem também. Então são pessoas assim de 35 anos ou menos que acessam o Mídia Sem Máscara.
sem querer dizer que quem tem mais de 35 anos não seja jovem também, jovem de espírito. Isso. Mas a média é essa, de 35 anos para menos. Uhum. Bom, você está falando em alguns articuladores, né? Você falou, agora você tem em torno de 25 articuladores. 25, 20, varia muito conforme também as pessoas vão escrevendo. Tem gente que escreve a cada 2, 3 dias, tem pessoas que escrevem uma vez a cada 2, 3 meses. Certo. E a gente não procura exigir nada das pessoas, no seguinte sentido, exigir uma periodicidade. Porque às vezes a pessoa não tem o que escrever. E a gente respeita isso. E como que vocês contratam esses articulistas? Como que eles são contratados? Olha, é na base do voluntarismo mesmo. A pessoa, ela reconhece o site, reconhece o trabalho do site e, movida por um senso de dever mesmo, de ajudar a desmascarar o esquerdismo que tem, o esquerdismo reinante que há na mídia brasileira, o sujeito nos ajuda enviando artigos e notícias, né? Então é na base do voluntarismo mesmo. Na realidade, o que acontece é que, em algumas ocasiões, o leitor acaba nos contactando, porque ele está inconformado com uma matéria que ele leu. Normalmente é assim que se dá o processo. Ele lê uma matéria em um grande órgão de mídia, ele nota que há discrepâncias, alguma coisa que não está correta na matéria, e ele nos contacta. E ele oferece um ponto de vista sobre aquele determinado assunto. A gente lê o artigo, né? Nós lemos o artigo, chegamos à conclusão realmente. A gente faz uma análise, porque também o mídia ele não é um simples depósito de artigos, não é isso. Tá. É um depositório. A gente faz uma análise primeiro. Detectando o valor daquela informação, a gente coloca essa matéria no ar. Vocês fazem análise também no ar? Fazemos análise do material que é colocado. Não é um instrumento de combate, né? Vai lá pois qual é a repercussão desse trabalho de vocês? Olha, como o Edward disse, diante do público jovem, principalmente, que eu acho que é o que mais conta, tem sido fantástico. Isso eu posso afirmar. A maioria do público do mídia é de público jovem, público interessado no assunto. Por isso que quando você fez a pergunta inicial da parte de história, o aspecto histórico, etc., isso é importante, porque muitos jovens, principalmente os que estão frequentando universidades, faculdades, etc., alguns já estão verdadeiramente saturados do mesmo tipo de informação. É sempre o mesmo tipo de informação. Eles procuram uma outra visão e eles acabam encontrando no mídia. É lógico que nós não temos pretensão de ser donos da verdade, né? Então há os que não concordam, os que comunicam essa discordância. Exato. Mas a ideia é essa, é gerar a discussão. A discussão é saudável. É isso que a gente quer e dentro desse parâmetro a gente conseguiu. Felizmente nós conseguimos e estamos trabalhando para isso crescer, né? Inclusive nós temos o site, né, do jornal do Mídia Sem Máscara, né, que nós podíamos até colocar no ar para que as pessoas anotem o endereço eletrônico, www.mediasemmascara.org. Então você pode também acessar a partir de hoje, que as pessoas que não conhecem, né, o Mídia Sem Máscara. E todo domingo aqui o Mídia Sem Máscara na TV daí, né? Olha, recebemos já uma ligação do Alexander Paterno, de Curitiba, que mandou para você, Olavo, dizendo... Primeiro ele disse que em breve esse programa terá mais audiência do que o Faustão. Fiquei muito feliz, né? Esperamos que sim, né, Olavo? Te cuida, Faustão. Te cuida, Faustão. Obrigada, Alexander. E ele pergunta se os jornalistas sabem que estão passando informações incorretas. Na verdade, eu não sei se ele fez uma pergunta ou se foi uma... Sim, você quer dizer se eles estão conscientes do que estão fazendo. Certamente os mais velhos, sim. A geração de 60 anos sabe exatamente o que está fazendo, sabe por que está fazendo e compreende perfeitamente os propósitos políticos de tudo isso. O pessoal mais jovem, como diz, vai no piloto automático, quer dizer, já pega toda aquela linha editorial que já é costumeira e ele simplesmente segue, às vezes sem examinar criticamente o que está fazendo. Agora, aí, vamos dizer, um é por esperteza e o outro por ignorância, mas existe a ignorância culpada. Quer dizer, o sujeito está ignorando uma coisa que ele não pode ignorar, que ele não tem o direito de ignorar. Agora, aos poucos se consolidam hábitos na redação e esses hábitos se automultiplicam, eles se eternizam. Eu vou dar um exemplo para você. No Brasil, a referência da mídia brasileira em matéria de noticiário mundial é sobretudo um jornal americano chamado New York Times. O New York Times tem uma linha, como diz, de esquerda light, né? Mais ou menos social-democrata. O equivalente é o tucano americano, né? E é um jornal que outrora já foi muito importante. Mas hoje, o New York Times, nos dias de semana, ele vende 400, 500 mil exemplares. Chega no domingo, vende de 1 milhão e no máximo 2 milhões.
Isso quer dizer que, para os Estados Unidos, o New York Times é um nada, 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 nada. Só para você fazer uma ideia, o Sean Hannity, que tem o programa na Fox, ele tem 18 milhões de telespectadores por dia. Quer dizer, 9 vezes mais do que o New York Times tem no dia que vende mais. E outro comentarista chamado Rush Limbaugh, que tem 38 milhões de ouvintes pelo rádio todo dia. Quer dizer, o que é o New York Times perto disso? O pessoal segue o New York Times porque é parecido, vamos dizer, com a mentalidade deles. Então, ele se respalda na autoridade, entre aspas, do New York Times para transmitir aquilo que querem transmitir. Com isso, já estão falseando totalmente o próprio panorama americano. Nos Estados Unidos, ninguém liga para o New York Times e ninguém nem confia. Quanto mais em CNN, CBS, então, tudo isso está caindo, o pessoal não acredita mais. Lá, o rádio é que é o veículo forte nos Estados Unidos. Um fenômeno como esse, o Rush Limbaugh, 38 milhões de ouvintes por dia, ninguém pode com ele. Ele é um sujeito sozinho, né, tem poder mais que 10 ou 20 jornais juntos. A imagem que o pessoal transmite aqui é como se o New York Times fosse a grande autoridade da mídia americana. Com isso, estão falseando totalmente o panorama. É por isso que na mídia brasileira, todo mundo jurava que John Kerry ia ganhar a eleição. O único jornalista brasileiro que dizia Bush ganha era eu. Por quê? Eu não ligo para o New York Times, eu me informo nas outras fontes. Mas eles não querem se informar nas outras fontes porque não dizem o que eles querem. Então fica uma esquece. Eu minto para você, você mente para mim, nós nos enganamos um ao outro. E é isso que tem acontecido na mídia. Então, eles estão conscientes sim do que estão fazendo e os que não estão conscientes não têm o direito de não ter consciência. Quer dizer, o sujeito que lida justamente com a informação é o cara que não pode dizer, mas eu não sabia, porque a sua obrigação é saber. É isso? Certo. E aproveitando então, já vou passar do Henrique também. Por favor. Depois, se eles quiserem comentar alguma coisa também, né? O Henrique do Água Verde, ele pergunta, não está havendo na mídia um anti-americanismo ideológico? Certamente. Diz que está gostando muito do programa também, são esses que devem existir. Eu também acho, viu, certamente. Henrique? Nós vamos falar mais a respeito disso, porque eu trouxe até aqui para vocês alguns livros para mostrar qual é a origem remotíssima desse anti-americanismo na mídia brasileira. É uma coisa que vocês vão cair de costas, porque nunca foi informado. Como é que começou isso e por que começou e por que se eternizou? Tá certo? Mas isso é um assunto para depois. É melhor, né? Aliás, até para complementar isso, a pergunta sobre o anti-americanismo, é interessante que tem muitos leitores que entram no Mídia Sem Máscara, leem tudo que tem lá e mandam e-mails mais ou menos no seguinte teor. Meu Deus, vocês estão falando bem de George Bush. Fico escandalizado. Ficam escandalizados com isso. Quer dizer, como vocês podem fazer uma análise positiva de um presidente que, segundo o leitor, é como se fosse um Adolf Hitler? Quer dizer, olha, escuta, George Bush não é um Adolf Hitler. George Bush é um sujeito, é um republicano, um sujeito muito bem formado, é um sujeito que tem um sujeito de princípios, um sujeito de valores e tem os seus defeitos também. Mas o Mídia Sem Máscara faz o quê? Nós pegamos o todo e analisamos o todo, tirando o viés ideológico da notícia. Quer dizer, vamos analisar a presidência de George W. Bush pelos fatos, pelo aquilo que ocorre, pelo aquilo que acontece. Isso. E não se a gente gosta ou não gosta do George W. Bush. No Mídia Sem Máscara tem colunistas que são pró-Bush e colunistas que são contra. Exatamente. Agora, no restante da mídia só tem contra. Só tem contra. Então o sujeito fica assustado de entrar num site que tem colunistas que falam a favor. Esse, quer dizer, o anti-americanismo você percebe bem aí, quer dizer, Mídia Sem Máscara, por menor que Esse seja... anti-americanismo é mesmo porque a imprensa Exatamente. passa isso, né? Vai passando isso para as pessoas. Mas né? é importante explicar exatamente o que é o conceito de anti-americanismo. Isso. Porque se você analisar os artigos que estão disponíveis no Mídia Sem Máscara, muitos são contra muitos políticos dos Estados Unidos. Então, de certa forma, tem que ser explicado o que é anti-americanismo. A disputa que ocorreu entre George Bush e John Kerry foi uma luta entre americanos e anti-americanos, porque as ideias que guiam John Kerry, elas são essencialmente contrárias ao espírito do verdadeiro norte-americano. São coletivistas, são socialistas, são esquerdistas, são anti-Estado Nacional, são contrárias à ideia de soberania nacional. Como contrários? Simples, submeter o país à ONU. Essa é uma ideia que ganha força em outros países. Não por coincidência, um deles é o Brasil. E não por coincidência também, toda a grande mídia brasileira vestiu a camisa de Isso é um ponto onde, vamos dizer, onde a distorção do noticiário chega à completa inversão. Porque hoje em dia você tem, vamos dizer, na ONU, você tem uma fortíssima tendência para dar à ONU o estatuto de governo mundial.
Isso aí é oficial, já foi discutido em Assembleia Geral, já foi decidido, e que a ONU deve se transformar em governo mundial, abolindo as soberanias nacionais. Isto, a ONU está nisso e a comunidade europeia também está nisso. No Brasil, a coisa é noticiada como se fossem os americanos que estão fazendo. Justamente, qual é a primeira... Se você quer implantar um governo mundial e você quer acabar com as soberanias, qual é a primeira soberania que você tem que liquidar? A do país mais forte, evidentemente. Então, a primeira é Estados Unidos. Aqui, a coisa está chegando invertida como se não fosse a ONU que está fazendo isso, e sim os americanos. Isso é uma coisa que, vamos dizer que para quem tem a informação, você sabe que a coisa está sendo invertida. Quer dizer, aí eu já tenho cobrado através dos meus artigos, porque eu tenho a coluna no Globo, de vez de escrever um artigo mensal para a Folha de São Paulo, outra quinzenal para 0 Hora. Eu, através dos meus artigos, cobro dos meus colegas. Como é que foi isso? Vocês disseram isso, mas aqui a documentação mostra o contrário. Eles nunca respondem nada. Quer dizer, já estão agindo, já passou para ser vergonhice mesmo. Né? Agora, uma outra coisa importante é o seguinte, não pode confundir o Mídia Sem Máscara com os outros sites que se apresentam como aquilo que nos Estados Unidos se chama Media Watch, quer dizer, que é o fiscal da mídia. Sem desfazer do trabalho de ninguém, o fato é que todos estes sites, tipo Observatório de Mídia, Observatório da Imprensa, etc., todos eles são ligados a organizações políticas que os financiam. Todos eles. Nós podemos dar até o organograma de cada um. O dinheiro do site tal aparece de tal lugar, tal lugar, tal lugar. O Mídia Sem Máscara não é financiado por ninguém, não tem patrocinador nenhum e todos nós estamos trabalhando de graça. É isso que permite, vamos dizer, a nossa total liberdade. Nós somos o único site de Media Watch que pode dizer nós não temos rabo preso. Não pertencemos a nenhuma entidade, não pertencemos a nenhuma ONG, não pertencemos... Tem site até ligado à repartição pública, à repartição do governo. O governo os financia, tá certo? E ainda tem a cara de pau de dizer que nós somos isentos, nós somos fiscais isentos. São coisíssima nenhuma. Não é isso? Outra coisa, a gente descobre isso, esse dado que eu estou lhe dando, eu tenho esse dado porque eu fui investigar da onde sai, quem financia, quem está por trás, etc, etc. O Mídia Sem Máscara, pode ser que amanhã ou depois ele precise de dinheiro. Se receber dinheiro, alguma ajuda, nós vamos publicar. Primeira coisa, olha, fulano nos deu dinheiro e não temos compromisso nenhum com ele. Não é porque o fulano ajudou aqui que se amanhã ou depois ele fizer uma treta, nós vamos esconder. Não vamos esconder nada. Se quiser ajudar o nosso projeto, muito bem, mas não venha querendo nos comprar, porque não vamos ser comprados, não. Então, eu quero ver esses outros sites mostrar o balancete. Então, recebemos tanto do governo federal, recebemos tanto da comunidade europeia, recebemos tanto da ONU para mentir a favor deles. Tá certo? É certo. Bom, a gente está falando também sobre alguns assuntos que são abordados pelo site, né? Vocês têm denunciado as atividades do Fórum de São Paulo e a omissão completa da grande mídia em relação a ele. O que é o Fórum de São Paulo, né? E qual a ligação do PT e do presidente Lula com ele? Pois é, o Fórum de São Paulo é algo que o professor Olavo vem alertando há muito tempo nos artigos dele no Globo e outros jornais. E o Mídia Sem Máscara procura informar mais o leitor a respeito do Fórum de São Paulo, já que as colunas do professor Olavo são limitadas em espaço. O Fórum de São Paulo é uma organização internacional, fundada pelo Partido Comunista Cubano, em iniciativa de Fidel Castro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um plano de implantar o comunismo na América Latina, e de maneira coordenada com diversos organismos internacionais da pior espécie, como, por exemplo, as Farc colombiana, ELN, MIR e outras instituições, agindo de forma internacional, ou seja, são as diversas soberanias nacionais que esses grupos comunistas assumem nos diversos países latino-americanos, se reportando a uma instituição supranacional, que é o Fórum de São Paulo, para implantar um regime político da pior espécie, que é o regime comunista, enfim, né? Então, em linhas gerais, é isso o Fórum de São Paulo, né? O Fórum de São Paulo, que pelas últimas contagens, é que tem 84 organizações filiadas. Algumas delas são partidos legais, como o próprio PT, o PDT, o PPS, etc. Outras são entidades criminosas. Quer dizer, é um órgão sui generis, porque tem ali entidades legais e ilegais, todas articulando uma estratégia conjunta. Quer dizer, só isso já mostra a ilegalidade do conjunto. Porque se amanhã, por exemplo, vamos supor que eu sei lá, sou candidato a vereador, tá certo? E eu articulo
a minha candidatura com o Fernandinho Beiramar, mesmo que eu não esteja recebendo nenhum dinheiro dele, mesmo que eu não tenha nenhuma participação no negócio sujo dele. A simples parceria política com a delinquência já é delinquência. Então, isso ninguém tem noticiado, o pessoal tem varrido isso para baixo do tapete. Agora é curioso porque o Foro de São Paulo, independente da nossa opinião sobre o Foro de São Paulo, é uma entidade importante, supranacional, fundada por duas pessoas muito importantes, Fidel Castro e Lula. E cadê a mídia nacional debatendo sobre isso daí que é tão importante? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, só por isso você percebe que há notícias sendo ostensivamente escondidas do público. E os objetivos do fórum não somos nós do Mídia Sem Máscara que estamos dizendo que são esses. Eles constam todos em atas. Exatamente. Eles afirmaram isso. As atas estão no Mídia Sem Máscara. A maioria das atas disponíveis na internet brasileira estão somente no Mídia Sem Máscara. Eles mesmos publicaram as atas. Não somos nós que estamos dizendo que eles vão implantar o comunismo. Eles tinham um site deles, do Foro de São Paulo. Sei, forosaopaulo.org. Aí eles ficavam sempre as atas. Daí eu lia aquele negócio, porque eu não sou bobo, eu vou me informar. E lia e comentava aqui no Globo. De tanto eu comentar, começou a dar na vista, daí eles sumiram com o site, esvaziaram o site. E 6 meses depois voltaram com outra versão já expurgada, já tiraram as partes mais comprometedoras. Mas enquanto isso nós já tínhamos copiado todas as atas. Então hoje nós temos uma versão completa das atas do Foro de São Paulo, uma parte em português, uma parte em 1990. 1990, exato. São 14 anos já. E tem aquela reunião anual, e eles são 80 e tantos partidos e organizações que tomam parte, discutem e tomam as suas resoluções. As resoluções são obrigatórias para todos os partidos. Quer dizer que existe uma articulação continental do movimento comunista. E isso está lá tudo nas atas. Tá entendendo? E como é que uma coisa deste tamanho pode ser escondida durante tanto tempo? Você vai dizer que o sujeito da mídia, o chefe da redação, que esconde uma coisa dessa, não sabe o que está fazendo. Eu digo, mas eu não nasci ontem, não somos idiotas. Quer dizer, idiotas somos todos, de nascença. Mas não tanto, não precisa caprichar tanto. Tá, né? Quer dizer, 14 anos escondendo. Vamos supor que durante os primeiros 5 ou 6 anos, ninguém reparasse naquilo, não desse importância. Mas aos poucos foi crescendo. Por exemplo, o Lula, alguns meses antes dele subir à presidência, ele ainda era o presidente do Foro de São Paulo. Ele presidiu o Foro durante 12 ou 13 anos. Todas as reuniões eram com ele. E cada reunião tinha as resoluções, ele assinava. A resolução tem um valor de compromisso. Por exemplo, na última reunião, assinaram um compromisso que todas as 80 e tantas organizações se comprometiam a defender as Farc, a narco-guerrilha colombiana, contra o governo da Colômbia. E acusavam o governo da Colômbia de fazer terrorismo de Estado contra as Farc, contra os pobres traficantes. Isso está assinado lá pela mão do seu Lula. Agora, depois ele sobe à presidência e diz, eu vou combater o narcotráfico. Quando ele disse isso, eu disse, o senhor não vai combater o narcotráfico, o senhor não pode combater o narcotráfico. Se o senhor combater o narcotráfico, o senhor não dura um minuto. Por quê? Porque a sua assinatura está lá. Não adianta, eu não nego que ele queira, eu não estou atribuindo más intenções a ele, talvez ele queira realmente combater o narcotráfico, mas não pode, porque ele tem o que se chama rabo preso. Você quer mais rabo preso do que um compromisso assinado? Quer dizer que se ele for combater mesmo e pisar no calo da Farc, ele não dura 2 minutos. Tinha um pessoal do Partido Socialista Colombiano que apoiava antigamente a Farc, retirou o apoio, a Farc esperou uma festinha lá do partido, foi lá e matou toda a liderança no mesmo dia. Então, quando o Lula diz, não, esse pessoal do narcotráfico, como diz, ele tem bala na agulha, tem café no bule, ele sabe o que eles mandam nele. Ele não está livre para agir. Não estou colocando em dúvida a honestidade dele, não é este o ponto. Eu estou dizendo, ele pode querer fazer a coisa certa, mas ele não pode. E o Edward, ele explicou que começou, então, esse Foro de São Paulo com uma união dos líderes, seria isso, da América Latina? Exatamente, o líder dessas instituições ideológicas de esquerda. Cuba com Fidel Castro, Lula aqui, Venezuela também, Cuba, Venezuela, envolvido Colômbia. Diversos partidos de esquerda, desde a Argentina até o México. Todos os partidos de esquerda, todos eu não diria, mas a grande maioria está lá. A grande maioria está lá. E o curioso é que a mídia não se manifesta, a grande mídia, né, não se manifesta a respeito disso, nem para dizer, olha, Foro de São Paulo é uma coisa desprezível, você não precisa, não vamos nem ligar para isso daí. Mentira. Simplesmente
É porque já que o Olavo está denunciando há tantos anos, está falando, está colocando... Você não encontra nunca alguém dizendo, dando uma justificativa, falando não. Tem uma coisa de desonestidade aí. Né? Você veja, a desonestidade chega ao ponto, né, uma coisa tão absurda. Por exemplo, na última eleição você tinha 4 candidatos. 3 deles pertenciam ao Foro de São Paulo. PDT, que era o Ciro Gomes, né? Não, perdão, Garotinho, pertence ao Foro de São Paulo. O PPS, que era o Ciro Gomes, pertence ao Foro de São Paulo. E o PT. Ora, existem resoluções do Foro de São Paulo, já de anos atrás, que colocam como prioridade para todo o foro eleger o Lula presidente da República do Brasil. Então, como é que o sujeito assina um compromisso de eleger o Lula presidente e no dia seguinte ele se apresenta como candidato fazendo de conta que é concorrente? Então, isso quer dizer, eu estou aqui acusando publicamente o seu Ciro Gomes e o seu Garotinho de ter participado dessa farsa conscientemente. Quer dizer, eles sabiam que tinha um compromisso perante toda a esquerda latino-americana no sentido de eleger o Lula presidente. Então vão lá para servir de sparring. Você está entendendo? Como no boxe, tem um sujeito que está lá só para apanhar. E depois de apanhar, ele é premiado, como o seu Ciro Gomes foi premiado com o Ministério. E depois, ainda, a nossa mídia tem a cara de pau de dizer que foi a eleição mais transparente da nossa história. Foi a eleição mais opaca, porque ninguém neste país ficou sabendo da coisa principal com relação à eleição. Então é uma situação muito anormal que está acontecendo. Mais dia, menos dia, isso tudo vai ter que vir à tona. Tá certo? Eu não vou dizer que as pessoas vão nos ouvir agora e todo mundo vai acordar. Fala, não é assim. Tá certo? A nossa audiência também é limitada, não é tão grande assim. Mas é absolutamente necessário que este país, se ele quer ter uma democracia, tá certo? Ele aprenda que é preciso ter a informação certa. Sem isso não tem democracia. É isso aí. Você tem um outro assunto, né, para discutir no mínimo. Certamente. Nesse país não falta, né? Nunca falta. Aliás, para quem quiser ler as atas do Foro de São Paulo, quando a pessoa entra no Mídia Sem Máscara, tem um bannerzinho à direita, escrito lá, Foro de São Paulo, atas e documentação, é uma coisa assim. O sujeito clica e lê por conta própria as atas direto, enfim. Certo. Mas pelo menos nós disponibilizamos isso. Quer dizer, não quer ouvir nossa opinião sobre o Foro de São Paulo? Não tem problema. Então leia as atas diretamente, que elas estão lá. Cada um vai Isso mesmo. ter a sua opinião. Paulo Henrique do Portão, ele quer saber se nos programas seguintes será levantado questões a respeito da deturpação dos valores existentes como religião, tradições, etc. Quer dizer, todos os assuntos nos quais nós achamos que está havendo uma omissão da mídia, ou uma distorção, nós acabamos mexendo nisso no Mídia Sem Máscara e naturalmente aparecerá aqui também, né, nesta versão televisada. Aparece no jornal, né, nós temos um jornal eletrônico. Este ano pretendemos ainda lançar uma versão impressa. Né. A dificuldade com isso é enorme, porque nós estamos custeando isso do nosso próprio bolso, quer dizer, cada um espreme um pouco e sai. Pretendemos lançar a versão impressa, então tudo que sair na versão eletrônica também acabará aparecendo aqui. O telespectador pode levantar a questão que queira, não é? E nós, se soubermos, responderemos, porque tem um ditado árabe que diz que só um idiota se propõe a responder todas as perguntas. Nós responderemos aquela que nós soubermos. Que você sabe que brasileiro não sabe dizer não sei. Ah, é verdade, né? O brasileiro sabe tudo. Sobre tudo as pessoas têm opinião. Nós só temos opinião sobre as coisas que nós estudamos. Quando sai disso, nós dizemos, não sei. Nós falamos ainda há pouco de uma questão até de um telespectador, foi um telespectador que falou do anti-americanismo, né? E vocês têm falado também do forte viés anti-americano e viés antissemita e anti-israelense, né? Vamos voltar a falar desse assunto, então, agora do anti-americanismo. Esse é um dos muitos tópicos que tem. As pessoas têm todo o direito de ter a opinião que quiserem, pró-palestino, pró-Israel. O que não tem o direito é de esconder informação, tá certo? E, sobretudo, de fazer uma ocultação sistemática. Isso não pode. Tá certo? Então, nós fazemos essa cobrança com relação a essa questão de Oriente Médio, como fazemos com relação à questão de religião, tá certo? Assim, nós não queremos que a pessoa concorde conosco, não é isso. Aqui está a nossa posição, aqui estão os fatos, os documentos, e lá está a outra posição, e daí você escolhe, porque, como diz o Paulo, ninguém é dono da verdade, já pode errar também. Agora, se esconder metade da informação, aí você vai errar necessariamente. Tá certo? Então é só uma questão de dar para o leitor, para o telespectador, uma condição melhor de julgamento, né? Agora, essa questão do anti-americanismo, depois eu vou voltar a propósito desses livros, mas
É? Bom, um outro item aqui que a gente poderia falar é que vocês falaram, então, que o atual PT comunista, vocês chamam o atual governo do PT de comunista. Mas o comunismo não acabou com o fim da União Soviética e com a queda do Muro de Berlim? Paulo, vai, né? Olha, eu acho que aí de novo vai entrar a questão histórica, né? O que é comunismo? O que é o comunismo? O que é ou mesmo o que é o socialismo, né? Infelizmente aqui no Brasil, nas últimas 2 décadas, a explicação do que é comunismo, do que é socialismo se perdeu. Se perdeu totalmente. Então, chega-se ao ponto de achar que determinados partidos que nada mais são do que socialistas são direitistas. São partidos de direita. Vou dar um exemplo clássico. O PSDB ele acaba posando como um partido de direita no Brasil. E ele não é. A plataforma do PSDB é um partido social-democrata. Então, se você não tem mais o parâmetro, você não sabe sequer mais o que é comunismo. É uma coisa que não existe mais, portanto. Então, se você fala, governo do PT tem uma plataforma comunista, o que é que acontece? A pessoa rechaça isso automaticamente. Comunismo? Isso não existe. Vocês estão loucos, acabou com a União Soviética. É por isso a questão. Só que existe uma série de informações, uma série de dados por trás disso que servem para contestar essa afirmação. Uhum. Servem para contestar. Se o comunismo acabou, por exemplo, por que é que o Fidel Castro é tão idolatrado no Brasil? Alguém explica? O que diferencia o Fidel Castro de outros ditadores decrépitos do restante do mundo? A África está cheia de ditadores iguais ao Fidel Castro. Qual o diferencial dele? É a ideologia comunista, que infelizmente ainda atrai pessoas aqui no Brasil, e muito, e que formam opinião. É lógico, ninguém vai se assumir na grande mídia como comunista, de jeito nenhum. Mas os valores que elas vão transmitindo acabam resultando nisso. Essa simpatia pelo comunismo. E depois outras medidas tomadas por governos aqui no Brasil são de esquerda, são socialistas. Se você for analisar, estava discutindo isso antes com o Munir, uma proposta básica de todo o sistema comunista: aumento de carga tributária. Você destrói a propriedade privada através de uma medida simples, aumento de carga tributária. Você não vai precisar estatizar oficialmente. Isso é uma medida comunista. Como é que Karl Marx dizia que ia acabar com o capitalismo? Proibindo a propriedade privada, tomando tudo, falando, não é assim. Se faz através da taxação progressiva. O socialismo Isso por está escrito em Karl asfixia. Marx. Quer dizer, quando o sujeito começa com o negócio de taxação progressiva, ele está praticando, vamos dizer, exatamente a receita de Karl Marx, mas as pessoas não sabem. Elas pensam que comunismo é só quando você acaba com toda a propriedade privada de uma vez. Acabar com toda a propriedade privada de uma vez é uma estupidez tão grande que nem Karl Marx pensou nisso. Se faz exatamente como está se fazendo no Brasil. Você vai inviabilizando, você vai drenando os recursos da propriedade privada para fortalecer o Estado. Cada vez mais o Estado. A imagem que o brasileiro tem do comunismo é aquele militante de esquerda, aquele que quer fazer a revolução e o golpe de Estado, de preferência daqui a 5 minutos, que tem tatuado a foice e martelo no braço. Quer dizer, isso é uma brincadeira. O comunista pode ser perfeitamente um empresário de terno e gravata, pode ser um grande executivo. Quer dizer, o comunismo ele está nas ideias, na ideologia, na maneira de ver o mundo e a sociedade, e não exatamente na militância política ou filiação a esse ou aquele partido. Claro. Voltando à visão econômica desse assunto, né? Quer dizer, a lei da responsabilidade fiscal diz o seguinte, que a prefeitura, o Estado, o governo federal não podem gastar mais do que X% da receita com pessoal e nem com endividamento. Mas nunca ninguém entra no mérito do tamanho da receita, porque você pode pegar eventualmente 100% do PIB para você por esse critério, né? Contanto que você não faça assim. Então, a maior ilusão de todas com relação a esse assunto é que quando houve a onda de privatizações, que começa com a Margaret Thatcher na década de 70 e 80 na Inglaterra, acredita-se que as privatizações são uma espécie de reconhecimento do fracasso da estatização. Então, na verdade, o mundo todo fica olhando para isso de modo otimista, e essa onda de privatização que segue a isso, que não é apenas brasileira, mas é mundial, ela seria a revelação, seria o símbolo de que agora, a partir de agora, então, o mundo se transformaria num mundo liberal, e chamou-se até isso de neoliberalismo, que não tem absolutamente nada a ver com liberalismo. Eu queria alertá-los, por favor, para que nós tivéssemos um cuidado imenso de jamais confundir a palavra liberalismo no sentido austríaco da palavra, dos grandes austríacos
que criaram uma concepção de mundo liberal do que se chama por aí de neoliberalismo. Neoliberalismo, na verdade, é uma maneira de o Estado moderno, com pretensões socializantes, deixar de interferir diretamente na atividade econômica e entregar esta atividade para os particulares que têm notoriamente mais competência de atuação do que ele, e em seguida expropriá-los via sistema tributário, via a quantidade de impactos de natureza expropriante é tão grande que até existe um chamado empresa socialmente responsável, que é mais um tipo de imposto. Quer dizer, na hora em que o Estado e os empresários desavisados e ingênuos saem por aí fazendo publicidade de seus programas sociais, todo o programa social de alguma empresa não passa, em última análise, de um imposto disfarçado. E pior do que um imposto disfarçado, é um imposto que obriga o sujeito a uma espécie de confissão de culpa. É uma espécie de, ali mais do que um imposto, é uma espécie de punição alternativa. É como você faz com alguém que cometeu um crime e manda ir lá limpar a rua. Pois as empresas, já que são tão culpadas assim, porque o sistema atual explora a sua pretensa culpa sobre os males do mundo, as empresas, para não serem mais punidas, então elas submetem apenas alternativas, que é essa história de empresa socialmente responsável, empresa cidadã. No fundo, são todos movimentos, são todos instrumentos e todos sintomas de uma coisa só, que é do aumento da socialização do sistema. E que as pessoas ingenuamente confundem com o neoliberalismo, achando que isso é a vitória do capitalismo sobre o socialismo, quando é justamente o contrário. O neoliberalismo foi uma coisa, vamos dizer, foi um fantoche, um espantalho, que o pessoal da esquerda mais radical inventou, tá certo? Que eles mesmos fazem e depois eles falam mal. Lenin chamava isso a estratégia das tesouras. Você cria dois partidos, duas correntes, uma esquerdista, outra um pouco menos esquerdista, de modo que elas dividam entre si todo o bolo, todo o espaço político. É o que acontece entre esse pessoal do PT, PDT, etc., e do outro lado o PSDB, o Tucanato. É a mesmíssima coisa. Uns anos atrás teve uma reunião dos 7 grandes governantes no mundo. E daí o pessoal da esquerda aqui gritava, não, isso aí é o neoliberalismo em marcha e tal. É um perigo, é o espírito do capitalismo, nós temos que combater isso. Quando você ia ver, todos os 7 eram governantes de esquerda, que tinham sido postos lá por eles mesmos. Era o Bill Clinton, que é apoiado pela esquerda americana, era o Schröder na Alemanha, era o Jospin na França, só tinha esquerdista. Eu digo, mas é a sua própria turma que está lá? Assim como eles falavam do discurso único. Não, nós temos que combater o discurso único. Eu digo, mas o único discurso que eu escuto é o seu. Quer dizer, tudo isso é uma farsa. O pessoal se acostumou, assim, a viver numa espécie de teatrinho, entendeu? Quer dizer, o teatrinho interno da esquerda ocupou todo o espaço político e ele hoje é o grande simulacro, né, da política brasileira. E eu gostaria mais de uma outra questão que a gente podia abordar na tarde de hoje. Eu gostaria de saber a posição do Mídia Sem Máscara quanto à campanha do desarmamento. Bom, eu posso dizer o seguinte, o Mídia Sem Máscara, ele não tomou uma posição contra ou a favor do desarmamento de princípio. Mas o que nós procuramos fazer é o seguinte, olha, tem pessoas que são a favor do desarmamento, a grande mídia cansa de repercutir isso daí, mas olha, escuta, tem o outro lado do desarmamento também. Tem o lado do controle populacional, tem o lado da segurança do indivíduo, tem o lado da proteção da sua família, os lugares ermos do país em que é necessário mesmo você estar armado, porque a polícia não chega lá em menos de 2, 3 horas. Quer dizer, existe uma série de argumentos, bons argumentos, contra o desarmamento civil, que não estão sendo novamente veiculados pela grande mídia brasileira. Então, o que nós fazemos? Nós publicamos esses artigos e essas ideias contra o desarmamento no site para mostrar, olha, escuta, o desarmamento pode ser uma coisa ruim também. Né? E tem experiências muito negativas no mundo em relação ao desarmamento. Os Estados Unidos já adotou desarmamento, muitos estados estão voltando atrás no desarmamento, porque o crime só aumentou com isso daí. Quer dizer, a bandidagem ficou
ficou encorajada, evidentemente, porque quando o bandido sai para a rua sabendo que tem uma lei proibindo que as pessoas não tenham armas, ele se sente muito melhor. Ele não está armado, Exatamente. só eu estou armado, né? Então, quer dizer, essa, na verdade, a nossa posição, em termos de jornalismo, é publicar o outro lado. Ó, escuta, tem um outro lado aqui que você merece ler também, né? Como consumidor, como leitor, consumidor, você merece ler também. Que pena que fica só daí no site também, Pois né? para ver como as pessoas estão mentindo a esse respeito, todos os jornais noticiaram, todos não, jornais importantes noticiaram, desarmamento diminuiu a criminalidade em 18%. Disseram, chegaram a ter a cara de pau de noticiários. Quando você ia ler a notícia, é aquele caso, vamos dizer, o tipo jornal, o falso jornal, o pior tipo de falso jornalismo que existe, é aquele que diz uma coisa no título e outra na matéria. Quer dizer, já traz em si seu próprio desmentido. Quando você ia ler a matéria, você via que, de fato, havia diminuído em relação ao trimestre anterior, mas aumentado muito em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Ora, a variação de trimestre é o que chama variação sazonal, quer dizer, aquilo acontece normalmente durante o ano. Agora, se você compara um ano inteiro, um período maior com outro, aí que você vê se aumentou ou não. Então, a notícia que dava na manchete anunciava diminuição, era, na verdade, um aumento. Quer dizer, o jornalista que faz isso, ó, eu vou dizer para você o que é um sem vergonha, um mentiroso, um safado. É só para jornal? Isto aí, o público tem o direito de reclamar na delegacia do consumidor que está sendo enganado, está sendo ludibriado por uma propaganda enganosa. Porque se o jornal lhe promete uma cobertura honesta e depois lhe dá isto, ele está falhando a lei de proteção do consumidor. E o senhor que está ouvindo, a senhora, tem todo o direito, tá certo, de dar a queixa no jornal. Sempre que você vê isso, o título diz uma coisa, a notícia desmente aquilo, estão tentando enganá-lo, isso é propaganda enganosa. Propaganda enganosa por quê? Porque você tem empresas de mídia que estão ligadas e têm interesse na campanha do desarmamento pelas suas ligações com ONGs internacionais associadas a este programa. Quer dizer, por trás desta coisa do desarmamento, tem, vamos dizer, interesses políticos e econômicos muitíssimo fortes. Eu não tenho nada contra a pessoa ter interesses políticos e econômicos, só quero pôr na mesa. Eu digo, olha, são estes. Nós queremos fazer isto, por quê? Porque vai diminuir a criminalidade? Não, nós queremos fazer isso porque nós gostamos da ONU e queremos fortalecer a ONU contra os Estados Unidos. Então, a ONU inventou esse negócio de desarmamento, nós apoiaremos porque nós apoiamos qualquer besteira que venha da ONU. É só por isso, no fim das contas. Agora, dizer que isso vai diminuir a criminalidade, vamos dizer, isso não é nem para discutir, isso é inteiramente absurdo. Porque se diminuir, aliás, aqui aconteceu a mesma coisa, os jornais disseram que havia uns cartazes aí, né? Desarmamento diminuiu a criminalidade em tanto por cento. Bom, acontece o seguinte, acontece que se a entrega de, acho que, sei lá, 18 mil armas, uma coisa assim, diminuiu a criminalidade em X%, então isso quer dizer que X% destas armas estavam sendo usadas para a prática de crime. E o sujeito que recebe a arma, o funcionário do Estado que recebe a arma, ele está concedendo anistia àquele criminoso sem ele ter autoridade para isso. Quer dizer, foi votada uma lei de anistia? Quem foi que disse? Se você devolveu a sua arma, você não pagará pelo seu crime. E não será investigado. Na prática, a lei do desarmamento é uma lei de anistia dada a todas as criminosas. O que o sujeito fala? Devolva a sua arma, pega o dinheiro, então você compra outra arma e continua. Como continuou. Não é uma coincidência que após esse sucesso, entre aspas, da campanha do desarmamento, a violência no Rio de Janeiro tem aumentado formidavelmente. Que antes eles faziam a bagunça dele lá no Morro, agora já fazem no centro da cidade. E como é que eles precisam ter a cara de pau de dizer que a criminalidade diminuiu? O Brasil está tendo atualmente 50 mil homicídios por ano. Isso é o dobro do que morreu na guerra do Iraque. É uma situação absolutamente insustentável. Agora, o sujeito no meio diz, vamos fazer desarmamento, vamos fazer aquelas campanhas, como é? Campanha do carinho no Morro, vamos fazer, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas. O sujeito abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas para eliminar... Né? Para eliminar paz, né? Como é que vamos eliminar o criminalidade? Nós vamos abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu digo, meu filho, isso é macumba. Porque não há relação de causa e efeito, é uma operação de magia. O que a Lagoa Rodrigo de Freitas tem? Quer dizer, estão matando as pessoas porque nunca ninguém abraçou a coitadinha da Lagoa? Ora, meu Deus do céu. Isso é uma palhaçada tão grande que as pessoas desse movimento Viva Rio estão rindo da nossa cara. Por isso que eu sempre chamei o Viva Rio de Viva Rindo. É o que eles fazem. Estão rindo da nossa cara.
é o dia do carinho, nós vamos dar flores para os traficantes, eles vão parar de atirar em nós. Mas que brincadeira, Ensinar gente. capoeira para as pessoas no morro como Agora, forma de combater a isso, criminalidade. você vai ensinar capoeira para o assaltante, para ele poder praticar depois com você mesmo. Não é isso? Quer dizer, como se não bastasse estar armado. Ele pode ter arma, eu não. Ele ainda sabe capoeira, eu não sei. Que brincadeira. Quer dizer, olha, quando chega nesse ponto, já, né, tem que falar, não, gozação não, peraí, vamos parar. Né? Aí já passou do ponto do admissível. Tá certo? Isso já é um cinismo muito grande. Então, como que chegamos a isso? Privando o povo de informações, de modo que ele vai se acostumando com essas ideias idiotas e acaba aceitando. Acho que além de privar, distorcer as informações. Distorcer. O maior canal de TV a cabo americano, a Fox News, eles têm um lema chamado We Report, You Decide. Quer dizer, nós noticiamos e você decide. Mas é claro. O que a mídia brasileira, em grande parte, a grande mídia está fazendo? Nós noticiamos conforme a nossa ideologia, portanto já estamos decidindo o que você vai pensar no momento que você está lendo. Não é? Só tem que assimilar. Aquela ideia de ouvir o outro lado, quer dizer, o mandamento número 1 do jornalismo, nunca é praticado. Mas se você vai ver o espaço que a mídia concedeu ao desarmamento, a campanha pró-desarmamento, o espaço que concedeu ao argumento contrário, é ridículo. É 2 ou 3%, se tanto. Tá entendendo? Então, você não tem condição de decidir. Quer dizer, a redação, porque isso não é nem empresa, às vezes não é nem dono do jornal que faz isso, às vezes é a própria redação que decide por si. Porque é difícil um dono do jornal mandar na sua redação. O jornalista não é flor que se cheire, não, eles não obedecem assim facilmente. Eles fazem o que eles querem, tá certo? Então, nós aqui na redação decidimos que vai ser assim e pronto. Quem não gostou, calha a boca, tá entendendo? E isso vai sendo imposto, geração após geração. Já faz 40 anos que está assim, eu vou mostrar para você daqui a pouco, se ainda houver tempo. Também pode ficar passando. Bom, vocês dizem, né, que o PT, vamos voltar um pouquinho para o PT novamente, atua praticamente sem oposição nenhuma. Mas o PSDB não é uma oposição forte ao PT? Olha, o PSDB é um partido social-democrata. E a social-democracia é o que a gente poderia chamar de direita da esquerda. Ou seja, a esquerda tem diversas nuances, diversos graus, e um dos graus mais light, vamos dizer assim, é a social-democracia. Quando você tem, numa disputa democrática eleitoral, você tem desde o partido de extrema esquerda até um partido social-democrata, que é a esquerda light, disputando, e todos os partidos ditos de direita tentando imitar esses partidos de esquerda, então significa que você não tem uma oposição, você tem apenas uma variação dentro da mesma ideologia. Quer dizer, qual é o socialismo que você prefere? É essa pergunta que é feita para a população nas eleições. Você prefere o socialismo do PT? Você prefere um socialismo rosa clara do PSDB? Você quer um vermelho Ferrari do PSTU? Qual o grau de vermelho que você quer? Mas essa quantidade de partidos também não dá uma confusão assim nas pessoas? Eu acho que a quantidade de porque... partidos, aí é uma opinião minha, né? A quantidade de partidos é o reflexo da democracia. Certo. Quer dizer, você tem diversas correntes internas num país e os mas partidos... eles não são muito definidos também. Eles vêm muito com uma propaganda, mas uma coisa não muito clara também, É né? difícil identificar a ideologia dos né? partidos, mas é possível, pensando um pouquinho, analisando o Você está discurso. afiliado ou não ao Foro de São Paulo e à Internacional Socialista. Tá. Você quer saber qual é a linha do partido? Se ele está afiliado a isso, então é um partido de esquerda, socialista, comunista, etc. Mas vocês devem lembrar que no tempo da ditadura, o governo inventou os dois partidos. Tinha a Arena e tinha o MDB. E qual era a diferença? A Arena era o partido obediente e o MDB era um pouquinho menos obediente. Então, hoje, essa é a diferença entre os grandes partidos PT e PSDB. O PT é o partido do governo, que obedece ao governo, e o PSDB faz de conta que está contra, mas a identidade é total. Tá certo? E isso mesmo, esse é confesso. Outro dia saiu lá a conversa entre o Fernando Henrique Cardoso e Cristóvão Buarque, os dois dizendo, não, nosso partido está em perfeito acordo do ponto de vista ideológico, estratégico, etc, etc. Nós só temos uma disputa de poder. Ou seja, qual de nós que vai ter o poder para fazer a mesma coisa que o outro quer fazer? Sobre os partidos, independente da formação dos partidos, uma coisa todos têm em comum. Nenhum deles acredita no indivíduo. Todos acham que o Estado é a solução para o país. Todos. Em maior ou menor grau. Quer dizer, quando, por exemplo, se debate previdência social nas eleições, então um partido acha que a previdência social deve ser reformada desse jeito, o outro daquele outro jeito. Olha, escuta, alguém já propôs a abolição da previdência social pelo governo? O governo privatizar por completo? Nem se pode discutir. Nem se pode discutir, por quê? Porque são todos partidos de esquerda.
Certo. Então eles estão apenas disputando quem é que vai assumir a pasta da Previdência Social e qual plano de que indivíduo, de qual partido que vai ser implantado. E não realmente um debate amplo de ideias, como se espera numa democracia. Certo. Eu tive uma informação agora que o programa para São Paulo encerra-se às 15 horas, às 17 horas, aliás, né, às 5 horas. Nós temos mais 5 minutinhos para a cidade de São Paulo. Depois nós podemos até continuar um pouquinho mais aqui com Curitiba, né? Porque nós temos algumas perguntas ainda a serem feitas. O Diogo do Batel, ele pergunta para o Olavo qual foi a atuação do Papa Pio XII colaborando com comunistas na Segunda Guerra Mundial. Não com os comunistas. O Papa Pio XII já foi acusado de duas coisas, de ter colaborado com os nazistas na Segunda Guerra Mundial e um pouco mais tarde com os comunistas. Este é um abacaxi, esse problema. Eu preferia mais tarde fazer um programa só sobre isso, porque precisa muita documentação, não é uma coisa assim fácil de resolver, não. Geralmente as pessoas resolvem assim na base sectária. O brasileiro, Então eu vou separar essa. Brasileiro assim, primeiro emite uma opinião, primeiro escolhe uma opinião e depois ele vai averiguar os fatos, né? E daí os fatos que trata de se arranjar. Então, se você é católico, gosta do Papa Pio XII, você diz, é tudo mentira. Se você é anticatólico, já fala, é tudo verdade. Mas a coisa não é bem assim. Precisa investigar com seriedade. Então nós vamos guardar Então, vamos deixar essa aqui esse do Diego, programa, né? Isso. Agora, se você fez a pergunta baseado no livro do tal do John Cornwell, que se chama O Papa de Hitler, este livro é charlatanino do começo até o fim. Então esse aí não serve. Agora, fontes mais sérias, pró e contra. E a gente um dia vai fazer um programa só sobre isso, fica prometido aqui. E o Luiz Carlos do Centro também pergunta qual a influência, agora eu não sei se o nome está de Antônio Gramsci, é Gramsci? Gramsci, nos partidos comunistas. Antônio Gramsci, ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano. E era talvez o melhor cérebro que tinha naquilo. E ele já na década de 30, ele tinha a ideia de que aquele método insurrecional e violento usado na Revolução na Rússia não ia funcionar na Europa Ocidental. E de que, na Europa Ocidental, nos países mais desenvolvidos, a revolução tinha que ser feita por dentro. Isso é, você ocupa o Estado por meios constitucionais, meios legais, e daí você vai de lá de dentro bagunçando a coisa. Mas antes mesmo de tomar o Estado, você precisa tomar os órgãos de cultura, as escolas, jornais, etc., etc., para que antes de você anunciar que vai implantar um regime socialista, todo mundo já ser socialista sem nem saber o nome, tá certo? E ele cria então essa estratégia do que ele chama de revolução cultural, que precede a revolução política. Nós podemos dizer que no Brasil, a revolução cultural, isso é a inoculação de um vocabulário socialista, de valores socialistas, símbolos socialistas, em toda a cultura, já estava pronta e já estava vencedora há mais de 10 anos atrás, tá certo? Então todo mundo vai aceitando isso. A ideia do Gramsci era que todo mundo aceitasse isso como uma coisa tão natural que ele diz que a autoridade do Partido Comunista, do partido que conduzisse o processo, ele diz, seria onipresente e invisível como um decreto divino, que você obedece sem nem saber o que está obedecendo. Isso é a expressão do Gramsci. E em muita coisa você vê que isso já está acontecendo no Brasil. O Gramsci é o teórico mais importante do comunismo, né, depois de Lenin, Stalin, etc., né? E no Brasil é tremendamente influente. É talvez o autor mais citado em teses universitárias no Brasil. A Universidade Brasileira se transformou num templo devotado ao culto de Antônio Gramsci. Só se ensina, tudo que se ensina é baseado no Antônio Gramsci. Agora, o pai e a mãe que tem o filho na universidade nem sabem disso. E o filho que está lá na universidade recebendo tudo isso, ele não sabe que isso é pregação política. Isso para ele é a natureza das coisas, é o conteúdo da matéria que está sendo ensinado. Se não há alternativa, se não existe confronto, você não fica sabendo exatamente onde você está. Você vê, um time de futebol, o que seria um time de futebol que entra no campo sem ter outro time do outro lado? O que ele vai fazer lá? Eu digo, olha, vocês estão mais ou menos assim, não sabem nem o que estão fazendo no campo. Eles têm que ter a confrontação. Tá certo? Não essa falsa confrontação, como disse o Edward, da esquerda com a esquerda mesmo. Não, tem que ser total, tem que haver total, era que o pessoal de esquerda coloque as suas posições, o pessoal, e todas as faixas de esquerda e todas de direita tem que estar presente, o pessoal tem que conhecer tudo. Por quê? Porque isso aí ninguém é o dono da verdade. Já dizia São Tomás de Aquino, na verdade é filha do tempo. Quer dizer, precisa ter muita gente, né? Ou a Bíblia disse, quando você tem mais conselheiros é melhor para você. Porque você ouve todos e depois você tira a sua conclusão. Aqui, o telespectador, o leitor jornal está sendo privado desta oportunidade.
E o Félix também pergunta quem financia o site Observatório da Imprensa de Alberto Dines na internet. Mas veja, se você procurar direitinho, você vai ver que o site do Alberto Dines está ligado a um negócio chamado Comitê Gestor da Internet no Brasil, está ligado à Universidade de Campinas, etc. Tem uma série de entidades, umas privadas, outras públicas. Quer dizer, este sistema, vamos dizer, permitirá você identificar qual é, vamos dizer, a linha ideológica que está por trás. Tá certo? Então, não só a linha ideológica, mas também os compromissos. Então, no nosso caso, quem está por trás? Quem está financiando isso? Quem está financiando isso é este que vos fala. Tá certo? E esses aqui também. Nós esprememos do nosso orçamento. Quer dizer, tiramos o leitinho das crianças para fazer isso. Não temos patrões, não obedecemos ninguém, não trabalhamos para ninguém. E qualquer pessoa que queira ajudar, que sua instituição, que queira ajudar neste empreendimento, as condições são duas. Primeiro, você vai ajudar, não é por baixo do pano, é por cima do pano. Nós vamos publicar o quanto você deu. E segundo, isto não nos trará nenhum compromisso. Nós não vamos nos tornar seus empregados só porque você ajudou o nosso empreendimento. Você ajudou porque você achou que era um objetivo nobre, etc, etc. É assim como na igreja, meu filho. Não é porque você depositou uma esmola lá dentro que você tem que ser o padre tem que fazer um sermão a seu favor. Ele está lá para falar de Deus, não é de você. E nós estamos aqui para falar do jornalismo verdadeiro e falso e não, né, das belezas de quem nos deu dinheiro. Que até hoje ninguém deu. Será que o Eduardo, Paulo, o Munir querem fazer algumas considerações agora que nós já estamos chegando no finalzinho do horário, né, no nosso Mídia Sem Máscara? Olha, eu só quero agradecer realmente a oportunidade de estar aqui, desse espaço cedido para o Mídia Sem Máscara, que é um empreendimento que todo mundo que está aqui faz realmente por senso de dever, por patriotismo, por acreditar na pluralidade das ideias, na real pluralidade das ideias. E agradecer todo o apoio aqui. Agradecer o apoio, né, o espaço e, acima de tudo, mostrar que isso é unicamente uma iniciativa de indivíduos, de cidadãos e pessoas que acreditam e vão atrás e trabalham. Não há nenhuma força oculta por trás, um outro interesse, que não seja dar oportunidade para as pessoas de terem uma outra visão dos fatos. Elas vão julgar se são as melhores, mas elas vão ter uma oportunidade. Certo, não tem a chance. Exatamente, essa é a ideia. O telespectador vai ganhar certamente com isso. Com Não certeza. porque ele vai concordar com nossas opiniões ou porque nós somos bonitos ou feios, mas porque ele vai ter mais uma fonte de informação para ele e ele, enfim, decidir o que é melhor, o que é pior. Sem dúvida, Munir. Ah, Munir. Bom, o programa ao vivo é assim, né? Eu falei, vamos as últimas considerações, né? Logo ia passar para você, mas veio mais coisa aqui. Vamos ler? Vamos. Bom, então, o Juarez do Bom Retiro, recentemente o ministro Tarso Genro fez um acordo com Cuba para utilizar o método de alfabetização infantil e juvenil usado em Cuba. Será que nossos professores não são capacitados para ensinar nossas crianças? Isso é preciso? Não só os nossos professores podem estar, mas o senhor Tarso Genro não está capacitado nem para ser diretor de uma escola primária. Tá certo? Eu duvido que esse sujeito entenda alguma coisa de educação, de filosofia de educação, etc, etc. Não tem qualificação para isso, está lá só para fazer politicagem esquerdista. E esse negócio de trazer técnico cubano e se inspirar em Cuba, isso é uma pouca vergonha. Porque o pessoal, não, mas Cuba tem o mais baixo nível de analfabetismo da América Latina. Eu já tinha nos anos 50, muito antes da Revolução. Cuba sempre foi um país de gente culta. Vocês leiam, está no livro do Carlos Alberto Montaner, Viagem ao Coração de Cuba, que é uma história de Cuba no século XX. Você vai ver que nos anos 50, o nível de, vamos dizer, de instrução em Cuba já era altíssimo. Tá certo? Então, o que a Revolução acrescentou? Não acrescentou absolutamente nada. Tá certo? Ademais, na Revolução, na educação cubana, metade dela é só manipulação, é só pregação revolucionária. Tá certo? E outras coisas, as famosas glórias da medicina cubana, o negócio da barbatana de tubarão, tudo isso é uma palhaçada. A medicina cubana é uma das piores do mundo. E o pessoal está enganando vocês, pô. Isso aí é tudo marketing de Cuba. Aliás, por que tem que fazer esse marketing? Por quê? Porque Cuba está falida. Então tem que recolher dinheiro para Cuba. Então o que faz? O Brasil foi lá, o Lula foi lá e já deixou 400 milhões de dólares lá de presente. Ah, mas não basta. Então precisamos fazer um convênio aqui para o brasileiro soltar mais dinheiro lá para Cuba. Tá certo?
E precisa também fazer turismo para Cuba. O senhor Lula, durante muito tempo, ficou de agente do turismo. Vamos promover viagens para Cuba. Por que tem que ajudar Cuba se Cuba tem um regime maravilhoso que resolveu todos os seus problemas econômicos? Cuba vive da caridade pública, inclusive das suas vítimas. Por quê? 1/6 da população cubana fugiu para Miami, chegou em Miami, abriu uma lojinha disso, abriu não sei o quê, ficou todo mundo rico. E agora eles mandam anualmente milhões de dólares para os seus parentes em Cuba. Então, é um regime falido que vive da caridade das suas próprias vítimas. Quer dizer, pessoas que saíram de lá corridas, saíram numa balsa, pendurando um pneu, tá certo? Morrendo de fome, e que se fizeram depois, por trabalho e esforço em Miami, hoje sustentam Cuba. E ainda vem este safado, mentiroso Fidel Castro, dizer, não, nós temos um regime maravilhoso, aqui resolvemos todos os problemas. Você não resolveu problema nenhum, você só arrumou o problema, tá certo? E você vive da piedade das suas próprias vítimas e dos seus inimigos. Por exemplo, o bloqueio econômico americano. Sabe o que é o bloqueio econômico americano? Quer dizer que não pode sair dinheiro de lá para os Estados Unidos, mas entrar pode. O bloqueio é um grande negócio para ele. Ainda fica fazendo, não, nós estamos mal aqui porque não podemos comerciar com os Estados Unidos. Você não pode comerciar, você só pode receber ajuda. Você só entra dinheiro, não sai. E ainda vem reclamar? Mas que sem vergonhice, pô. Aliás, a respeito da medicina cubana, eu convido o telespectador a entrar no Mídia Sem Máscara. Lá tem uma palavrinha escrito Cuba, ele pode clicar e tem todas as notícias do Mídia Sem Máscara sobre Cuba. E lá nós temos fotos mostrando o interior de hospitais e sanatórios cubanos que estão num nível de degradação que, olha, eu acho que nem o hospital público brasileiro de pior qualidade teria coragem de sustentar. Quer dizer, é sujeira para todo lado, pessoas jogadas no chão, mas numa sujeira que no Brasil nunca se viu. E também nós temos lá falando também várias fotos de Havana, mostrando como é que é a vida em Havana, fora daqueles pequenos bairros que são sustentados para turista. Quer dizer, como é que é a vida dentro de Cuba? Como é que vive um cubano médio? Então lá o leitor vai poder ver com os próprios olhos como é que está a situação. A Alzira da Fazenda Rio Grande pergunta qual o partido que não é comunista ou socialista? No Brasil? Não, tem alguns que não são nada, tá certo? E que, vamos dizer, eles servem de moeda divisionária. Quer dizer, na hora do acordo, né, tem 2 ou 3 partidinhos, 2, 3 não, dúzias de partidinhos que não são absolutamente nada, e que serve para fazer negócio com os 2 grandes partidos da esquerda, o PT ou o PSDB. Tá certo? Só serve para dar troco. Tá certo? Mas o PT, tá certo, é um partido marxista. O PDT também, o PPS também, tá certo? E o PSDB não é um partido marxista, mas é um partido socialista. Isso quer dizer que ele pertence a um tipo de marxismo que o pessoal chama de revisionismo, que é a ideia vamos dizer, do processo evolucionário, lento, né, democrático, gradualista, democrático, mas ele pertence à Internacional Socialista. Então, tem algum partido pró-capitalista aqui? Não tem nenhum. O capitalismo está proibido. Tá certo? Vocês viram algum dos 4 candidatos na última eleição dizer assim, eu sou a favor só da economia de mercado, o Estado tem que largar esta coisa, tem que diminuir o imposto. Fala isso. O Brasil virou pecado falar isso hoje. Quer dizer, ficou proibido. Pecado. Quer dizer, e olha, eu também, às vezes não tenho posição firmada sobre as coisas, mas eu quero ter informação. Quer dizer, por exemplo, a gente deve, por exemplo, aquele negócio de privatização de empresas, isso é bom ou é ruim? Eu não sei. Mas como é que eu vou saber se vocês não deixam saber, porra? Se não tem a discussão séria. Não é questão de querer ter uma outra opinião. Não, eu gostaria de ter alguma opinião, mas quero ter uma opinião fundamentada, mas vocês não deixam. É aquele negócio, o capitalismo é culpado de todos os males. Bom, mas que tal se a gente ouvisse uma pessoa que é a favor do capitalismo? Não seria bom ouvir também como fonte de informação alternativa? Né? É isso que nós fazemos. Né? O Moacir quer saber qual a importância do... E agora sim, voto... A importância do voto, visto que a mídia apoia sempre o presidente pré-escolhido e esse vem a ganhar milhões se o povo é coagido a aceitar. Você veja, na última eleição havia 4 candidatos que estavam lá só para eleger um deles. Por quê? 3 pertenciam ao Foro de São Paulo, já está tudo combinado entre eles. Parece que desde 96 já estava decidido pelo Foro de São Paulo que todas as organizações deveriam fazer o possível para um dia colocar o Lula na presidência. Então os representantes desse partido estão lá fazendo de conta que são concorrentes só para perder e depois pegar um carguinho ou pegar alguma vantagem secundária.
Então, isso quer dizer, o eleitorado inteiro foi enganado. Foi enganado por quem? É difícil saber por quem, porque tanta gente enganou vocês. Não que tenha uma articulação total entre esse pessoal da mídia e dos partidos políticos, não é. Não precisa ter articulação, não precisa ter conspiração, eles já estão de acordo automaticamente, é a força do hábito. Porque são duas gerações que pensam igual. Então, automaticamente eles já apoiam isso aí. Eu digo, e nós? Nós temos direito à voz e voto também? Não, não temos não. Então isso quer dizer que na última eleição não houve oposição real. Oposição é o seguinte, você tem 4 candidatos socialistas, então tem que ter um candidato pró-capitalista, pô. Vocês, tem os 4, e se pegar os 4, né? Eles são todos a favor do mesmo programa, os programas sociais da ONU, que nunca deram certo em lugar nenhum. A ONU existe só para comer dinheiro e fazer besteira, entendeu? Como fez no Iraque. Você fica 10 anos discutindo, o que nós vamos fazer com o Saddam Hussein? Enquanto isso, Saddam Hussein soltando dinheiro lá para o Kofi Annan e para todo mundo para enrolar. Aí você chega uma hora com o americano, ele chega a paciente e fala, estou por aqui, vocês não vão fazer nada mesmo, vou eu fazer. Se fez certo ou fez errado, não sei, mas eu sei que a ONU está fazendo errado. Porque não faz nada e ele está levando dinheiro do Saddam Hussein para não interferir lá. Então, no Brasil, o que o pessoal faz aqui? Toda essa turma da esquerda segue os programas da ONU. Os projetos de lei que eles apresentam vêm prontos da ONU. Nosso projeto de educação vem pronto da ONU. Projeto de saúde pública vem pronto da ONU. Projeto de segurança vem pronto da ONU. O pessoal só pega o da ONU e repassa aqui para o público brasileiro. E não tem um candidato para dizer, não, eu não quero isso. Nós queremos ter uma outra solução. Tá certo? Então, na última eleição, você tem toda a razão, você foi totalmente manipulado. Agora, o único partido dos 4 que não pertencia ao Foro de São Paulo é o PSDB. Ora, eu não sabia, sabia sim, o seu Zé Serra sabia de tudo. Tá certo? Por quê? Porque eu conversei com gente da assessoria dele, eu botei toda a documentação do Foro de São Paulo na mão deles, o Denis Rosenfield passou também para eles, ou seja, estavam sabendo de tudo. Então, aí, neste caso, nós temos que perguntar, seu Zé Serra, o senhor é só covarde, o senhor é mentiroso, ou o senhor é burro? Eu não sei, mas uma das 3 coisas o senhor é. Porque escondeu, ajudou a esconder. E perdeu a eleição, por quê? Porque escondeu. Porque se ele tivesse estourado essa bolha do Foro de São Paulo, diz, olha, vocês 3 estão mancomunados, vocês 3 pertencem ao Foro de São Paulo, e o único que não pertence sou eu estou livre. Ele ganharia a eleição. Então o senhor jogou a sua eleição para presidente fora por um desses 3 motivos. Covardia, burrice ou desonestidade. Eu não quero julgar o senhor, mas uma das 3 coisas o senhor é. E para finalizar, então, Olavo, o Afonso do Alto da 15, ele disse que foi falado sobre o fim da Previdência Pública. Qual país sério não tem Previdência Pública? Aí é o... Bom, não é que não tenha Previdência Pública, mas a Previdência Pública sempre tem abordagens diferentes. Por exemplo, não sei se você se surpreenderia saber que nos Estados Unidos uma pessoa de classe média não tem acesso a nenhuma espécie de previdência pública. Você tem 2 programas lá chamados Medicaid e Medicare, que são aplicáveis, num caso, a pessoas muito pobres, comprovadamente pobres, e no outro a pessoas muito idosas. Mas uma pessoa comum, como eu e você, provavelmente, não temos direito a chegar num lugar qualquer e sermos atendidos por uma espécie de SUS. Isso parece estranho para você? Pois é assim que é nos Estados Unidos. Só para dar uma ideia para você de quanto esse assunto é um assunto mais complexo do que nós imaginamos em princípio. Agora, de certo modo, essa conversa de previdência pública começa na Europa com a criação do welfare state, que é um sonho socialista inglês. Os ingleses, quando acharam que iam transformar o país num país socialista, na década de 60, quando houve uma sucessão de primeiros ministros socialistas, achavam que conseguiriam criar um Estado que seria tão capaz de cuidar dos cidadãos que seria até possível que o cidadão pudesse se eximir dos próprios tropeços e circunstâncias e complicações da própria condição humana. Quer dizer, na hora em que o Estado diz para você que todos os seus problemas e todas as suas mágoas podem ser resolvidas por ele, você está à frente a uma proposta absolutamente maliciosa. Quer dizer, no fundo, o que se quer fazer com você é comprar a sua subserviência total e completa.
Então, o sonho da Previdência Pública plenipotenciária, esse com que nós sonhamos de modo geral, é um sonho que tem um preço político extraordinário e ele não é universal como se pensa. Quer dizer, ele é um componente dos países e dos momentos desses países em que há, de fato, um espírito socialista em vigor. Não adianta também me dizer que na Suécia as coisas funcionam muito bem, porque a Suécia só ficou assim depois que ficou rica. Então, esses países muito prósperos do mundo nórdico são países que têm uma assistência muito boa, porque são países ridiculamente pequenos. A Islândia, por exemplo, inteira tem 400 mil habitantes, que é o tamanho de um pedaço da cidade de Curitiba, ou das regionais de Curitiba. Você imagina um país com 400 mil habitantes? É um país que dá para você acarpetar inteiro, como é. Né? Você pega a Dinamarca é do tamanho da região metropolitana de Curitiba, um pouco maior, deve ter uns 4 milhões de habitantes. Então, se você tem países de 4 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes, muito homogêneos, países onde não há, por exemplo, crescimento demográfico importante, porque esse é outro fator que ninguém nunca lembra. Quer dizer, nós não tivemos nenhum cuidado em ter algum controle da quantidade de pessoas que vão nascendo. Você criou, então, uma situação absurdamente grande de clientela e você não tem os meios para resolver isso agora. E aí, então, ficamos acalentando sonhos socialistas de resolver os problemas da condição humana, quando, na verdade, existem experiências muito melhores, por exemplo, mesmo aqui na América Latina, você tem um sistema de previdência completamente privado, e por aí você compreenda que há uma diferença entre uma obrigação de criar um sistema de previdência, que é imposta pelo poder público, e um sistema tutelado pelo poder público. Porque você deve sempre levar em consideração o seguinte: governo só entende do lado do gasto. Então o problema do governo é sempre gastar. E quem só pensa em como é que gasta, sempre pensa muito mal. Porque não tem nada mais fácil do que você gastar o dinheiro dos outros muito mal. Então é preciso compreender que não adianta você entregar o dinheiro tudo para o governo, porque seguramente esse montante usado no Brasil hoje para custear a Previdência Social é garantidamente extremamente mal utilizado. E, então o problema não é você ficar discutindo ideologicamente se esse negócio faz sentido moral ou não, porque no fundo nós estamos falando aqui de mais prática. Será que deveria de fato ser assim? Esse tipo de debate é que nunca é trazido à tona em nenhuma discussão sobre esse assunto. E é esse debate que nós vamos trazer aqui nesses nossos programas. Maravilha. Bom, telespectadores, nós já estamos encerrando aqui o nosso horário. Eu queria agradecer muito ao produtor do programa Boa Tarde Curitiba, nos permitir fazer este quadro. Nós vamos estar aqui na semana que vem. Nós não temos um plano fixo. O programa pode ser conduzido por qualquer dos redatores do Mídia Sem Marcas, seja eu ou qualquer um outro. Pode ser um programa só de comentários, pode ser uma resenha do noticiário da semana, pode ser entrevista, quer dizer, tem uma flexibilidade muito grande. Nós vamos, assim, fazer as coisas de acordo com aquilo que a situação do noticiário presente exija, de modo que a gente possa comentá-lo da menor maneira possível. Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.